como interpretar karmicamente mapas sem planetas retrógrados, sem planetas na casa 12, sem signos interceptados e sem aspectos com nó do norte ou nó do sul. Ou seja, essas coisas que são mais, vamos dizer assim, complexas, né? Poderá falta de desafios se transformar em karma autogerado? Karma autogerado. Todo karma é gerado pela própria pessoa, tá? Porque o karma é uma reação a uma ação. É uma reação à ação que eu tomo. Se eu tomo uma ação, aquela ação gera uma reação, né? Se essa ação for negativa, a reação, aquilo que eu recebo de volta, é negativo também. Se essa ação for positiva, o que eu recebo de volta é positivo também. Então, tudo depende do indivíduo. Então, karma autogerado, todo karma é gerado pelo próprio indivíduo. Não existe assim, uma outra pessoa fez alguma coisa e o karma veio para mim. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que nós somos responsáveis pelas nossas ações, não pelas ações das outras pessoas, tá? Então, karma autogerado. Agora, você fala em falta de desafios. Desafios não são apenas signos interceptados, planetas retrógrados, planetas na casa 12 ou planetas em conjunção com os nodos. Não são esses apenas os desafios. Eu vou te dar um exemplo de um grande desafio que não tem nada a ver com planetas retrógrados ou signos interceptados, e nem planetas na casa 12, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem uma personalidade, que traz uma personalidade de vidas anteriores, do tipo um nó do sul em peixes, um Plutão em Libra, uma Lua em Áries e um Sol em Libra também, nessa vida atual. Essa pessoa que tem uma personalidade, esses posicionamentos indicam uma personalidade bastante, eu diria, sensível e possivelmente muito vulnerável, porque ela emocionalmente instável, emocionalmente imatura, muito voltada para o outro, e ela agora precisa desenvolver, né? Se ela tem um nó do sul em peixes, precisa desenvolver o nó do norte em virgem. E aí, vamos dizer que esse nó do norte em virgem, esse nó do sul estava lá na casa 7 e o nó do norte está na casa 1. Então, ela precisa se tornar uma pessoa mais prática, coisa que em vidas anteriores ela não conseguiu. Às vezes ela tem, sei lá, eu estou chutando aqui algumas coisas, mas ela tem um posicionamento que o Marte está numa condição também meio desfavorável. Por exemplo, o Marte lá em Peixes. E essa pessoa, na configuração do mapa dela, ela tem que ir para o mundo, ela tem que se estabelecer. E para o mundo significa o quê? Por exemplo, vários planetas, maioria dos planetas no hemisfério sul, que é acima da linha do horizonte. Se colocar no mundo. Por exemplo, vamos mudar aqui um pouco e colocar esse nó do norte em Virgem, lá na casa 10, onde ela precisa se estabelecer, se colocar no mundo, ser uma pessoa mais organizada, mais prática. Não estou falando de signos interceptados, não estou falando de planetas na casa 12, não estou falando de planetas retrógrados, apenas mudar de uma personalidade extremamente sensível e dependente para uma personalidade mais autônoma, mais autossuficiente. Quando é uma pessoa que precisa muito, muito, com um nó do sul em peixes, e uma lua, não, eu falei a lua em Áries, um sol em peixes, uma lua em Áries que é emocionalmente imatura, e
um Plutão em Libra, que é um padrão, né, de psíquico de vidas anteriores, de alguém que precisa muito, né, dos relacionamentos, do outro, enfim, como é que essa pessoa vai se colocar no mundo com toda essa estabilidade? Isso é um desafio. Também temos desafio do tipo oposto, que a pessoa tem Plutão em Virgem, Lua em Virgem, Nó do Sul em Virgem, ascendente em Capricórnio, e ela tem um nó do norte em Peixes, sozinho lá, nenhum outro planeta em água no mapa. Como é que essa pessoa vai desenvolver, né, com todo esse padrão materialista de vidas anteriores, prático de vidas anteriores, como é que ela vai desenvolver essa sensibilidade do nó do norte em Peixes? Isso é um tremendo desafio. É muito desafio. Embora eu acho que seja mais desafiador a pessoa sair de um padrão mais sensível para um padrão mais autônomo, de uma pessoa que se coloca, que coloca o seu posicionamento de uma maneira, vamos dizer assim, mais pragmática, do que uma pessoa que é muito materialista, que precisa se sensibilizar. Porque se tornar forte é muito mais difícil do que uma pessoa que foi muito forte ou muito prática ou muito autoritária em vidas anteriores se suavizar. Eu acho que é muito mais difícil, principalmente nesse mundo de hoje. Então, você me pergunta como é que vai interpretar karmicamente. Tem muitos outros posicionamentos que indicam questões kármicas, porque tudo que a gente traz de vidas anteriores para a vida atual é nossa evolução kármica, não necessariamente com aquele sentido que vocês acham que karma é só coisa ruim, mas que traz, sim, um grande desafio, tá? O que eu acho que falta de desafios pode indicar no mapa? Quando a pessoa tem, por exemplo, muitos posicionamentos fazendo trígono entre si, ou sextil, a pessoa ali ela tem facilidades. A vida não impõe tantos desafios assim, e aí ela pode acabar não cumprindo aquilo que ela veio cumprir na vida atual. A vida foi fácil, né? Porque não estava tão... não é que fosse fácil, mas a vida não impõe tantos desafios e a pessoa acaba se acomodando, tá? E aí ela não evolui aquilo que ela precisava evoluir. Mas eu acho assim que o fato de não ter planetas retrógrados, não ter planetas na casa 12, não ter signos interceptados, não significa que a pessoa não tem desafios para cumprir na vida, tá? Muitas vezes é assim, olha, essa pessoa sensível, por exemplo, que eu falei, né? Tem um nó do sul em Peixes, e aí tem a Lua em Áries. É uma pessoa super sensível que teve que lidar com uma mãe impaciente, que não deu colo, que não deu todo aquele carinho que a pessoa estava acostumada em vidas anteriores. E ela tem que se virar sozinha, não é? Então, muitas vezes, alguns posicionamentos do mapa, às vezes até um Netuno na casa 1 vai ser um grande desafio para a pessoa, dependendo da personalidade, entendeu? Então, não são só planetas retrógrados, signos interceptados e planetas na casa 12 que são desafios. Existem muitos tipos de desafios e isso eu ensino sempre para os meus alunos, inclusive quando a gente está numa determinada fase lá do curso prático de astrologia kármica, né, os alunos começam a interpretar mapas de pessoas que eles não conhecem, e uma das perguntas que eu faço é quais são os desafios que essa pessoa trouxe para a vida atual. Isso não significa que são planetas retrógrados.